Eu já soldei todos os componentes aqui, com exceção do transistor, né? O pessoal tem tido uma dificuldade para montar esse circuitinho aqui do protetor de fonte. Então eu resolvi fazer de uma maneira diferente aí e vou montar junto com vocês aí. Eu fiz uma plaquinha aqui de 4x4, porque a ideia é o que é? É montar nessa plaquinha padrão aqui. Então eu já cortei aqui 4x4, ela é de face simples, né? Existem aí no mercado de dupla face, que é até melhor para montar. E a ideia qual que é? Às vezes tem dificuldade em mandar fazer a plaquinha, ou se não fazer em casa mesmo, é um trabalhão, você tem que ter uma impressora laser, passar com ferro ali, aí tem trilha que não funciona. Então, a título de protótipo, eu imprimi numa impressora comum aqui, a plaquinha 4x4, que dá o tamanho que eu cortei aqui. E a ideia qual que é? Eu fiz de uma maneira que a gente possa casar o buraquinho aqui dos componentes com a plaquinha. Então eu tirei como base esses resistores ali, né? São 4 resistores. Então se eu colocar aqui na frente aqui, ó, não sei se vai dar para ver, eu posso casar o buraquinho aqui com a plaquinha. A partir do momento que você conseguiu casar isso daí, o celular não consegue mostrar bem ali, ó. Mas se eu colocar aqui, ó, por exemplo aqui, todos os buraquinhos ficaram casados lá, ó, tá vendo? Todos eles. Então fica mais fácil para a gente montar. A ideia é o que é? Colar esse papel aqui nessa plaquinha, com os furinhos já... Colar não, né? Colocar com um durex, com os furinhos já no lugar certo, colocar os componentes e fazer essa ligação aqui por trás da plaquinha. Então eu vou fazer com vocês aqui, eu vou fixar esse impresso na plaquinha, com os furinhos já casados, já mostro para vocês aí. Bom, eu fixei aqui com durex, né? A plaquinha, e dá para ver ali que pelo celular é ruim, porque a câmera compensa, né, o brilho da lanterna aí, então não dá para ver direitinho, mas aqui é olho nu, dá para ver perfeitamente que os buraquinhos estão casados. Então vou separar os componentes aqui, estão ali, ó, marcados os componentes, e nós vamos inserir no buraquinho aqui e vamos começar a fazer a soldagem. Mas eu já coloquei os resistores, pode ver que está aqui, ó, exatamente no buraquinho. Antes de soldar, confira os valores, né? Então aqui pelo esquema, colocando na plaquinha aqui, é assim, né? Então é 1K, 1K, 1K e 10K. Então eu ainda vou colocar o transistor, o LED, e esse aqui é a saída e aqui é a entrada. E por último o transistor. O transistor, como ele é maior, não bate os furinhos aqui, né? Porque a diferença do buraco com a perninha do componente é muito grande. Então eu vou soldar por fora. E a gente coloca ele justamente aqui porque ele precisa de um dissipador de calor. Então falta colocar o transistor e o LED aqui. Eu vou colocar os dois e depois nós vamos fazer as ligações por baixo da plaquinha. Eu deixei aqui soldado, deixei com a perninha do componente sem cortar, porque eu vou fazer o desenho com ela aqui embaixo da plaquinha. Vocês vão ver como que é que fica. Como o resistor não tem lado, né? Você pode colocar de qualquer jeito, né? Para cima, para baixo, para esquerda, para direita, tudo faz. Agora o transistor tem a posição correta. Então a gente tem que seguir exatamente como está no desenho lá, ó, tá vendo? Eu coloquei o transistor aí e ele tem que estar como está no desenho ali. Se inverter isso não vai funcionar e vai queimar seu transistor. Eu usei, eu faço os furos primeiro, depois eu ponho o componente, né? Eu uso essa ferramenta aqui para fazer o furo. É bem fininha, a gente põe na luz ali, acha o furo certinho e coloca. Pode ver que tá certinho aí, ó. Tá um pouquinho errado ali, porque o transistor é menor, mas é só a gente seguir a trilha aqui, né? Como tá ali, ó. Seguir a trilha. Então, por exemplo, aqui, ó. A base vai ligado no 10. No R4, que é no 10K, né? Então você tem que vir aqui e ligar na base. Tá vendo que tá um pouquinho fora ali, ó. Mas a gente corrige na hora de fazer a soldagem.
Veja que eu tenho algumas trilhas que são mais grossas que as outras, né? Essas trilhas aqui a gente tem que respeitar isso, porque é onde vai passar a maior corrente. Então o coletor aqui é maior, tá vendo? Que é para sair daqui. Aqui é a entrada da sua fonte sem proteção e aqui com ela protegida. Depois de pronto, a gente vai fazer o teste aqui em bancada. Continua assistindo o vídeo aí, que nós vamos montar isso e fazer funcionar. Eu já soldei todos os componentes aqui, com exceção do transistor, né? Que ele é maior, é mais pesado por conta do dissipador. Então, e como ele não casa com os furos aqui, eu vou ver como eu vou fazer isso depois. Mas agora nós vamos começar a fazer as ligações. Então estão todos os componentes ligados aqui. Como é tudo em preto e branco, às vezes você pode se perder na posição do componente, mas aí você olha no esquema aqui, que é colorido, né? O catodo do LED, por exemplo, é para o lado de baixo. Então a gente tem que respeitar isso também, senão o LED não acende, né? O catodo está aqui. Então nós vamos começar a fazer a ligação dos componentes. Primeiro que eu vou fazer é desse resistor aqui, o R3. Então a gente vira a plaquinha aqui, R3 é esse. Então eu vou colocar um ponto de solda aqui, que é onde vai no transistor lá, né? Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse resistor R2 desse lado aqui da R2 e vamos ligar no coletor de Q1, como manda no esquema aqui, ó. Se a gente pegar o R2 aqui, ó, de um lado vai pro coletor do transistor grande lá, né? E pro outro lado vai pro Q1, que é o 337 ali. Então nós vamos fazer essa ligação aqui daqui para cá. Então se a gente olhar aqui, ó. Ah, uma dica. Essa é a primeira vez que estou fazendo assim, dessa maneira, né? Então corte a plaquinha um pouquinho maior. 2 furinhos a mais aqui, ó. Depois vocês podem lixar lá e deixar do tamanho certo. Então saiu lá do R2 e vai direto para o coletor. Então se vocês olharem aqui, é exatamente o desenho que está aqui, ó. Exatamente o desenho que está aqui. Tá vendo? Então eu fiz um furo aqui, que é nessa dobrinha, que é exatamente nesse furo aqui. Aí é interessante já sempre soldar nos pontos aqui, porque não corra risco do fio correr, né? Encostar um no outro aqui. Por isso que eu falei de cortar a plaquinha um pouquinho maior. Se a minha tivesse mais essas ilhas aqui, eu teria soldado aqui para não ficar para fora, ficar um pouquinho para fora. Se vocês perceberem, eu cortei um pouquinho menor a plaquinha aqui. Mas dá para montar, tá? Dá para montar sim, e legal porque você faz um protótipo, você vai fazer o desenho da placa, você vai ver realmente se está funcionando ou não, se está tudo certinho na placa, né? O desenho que você fez aí. Eu faço no EasyEda, faço os testes, às vezes eu faço teste em bancada mesmo, direto, né? E às vezes eu faço no LT Spice também. Eu faço os testes lá no computador para LT Spice e depois eu coloco na bancada para ver se realmente tudo funciona. Isso aqui funciona porque eu já tenho na minha fonte aqui, e tá já aí faz uns 2, 3 meses que tá aí funcionando sem problema nenhum. Já dei curto e já preservou a minha fonte. Aí ainda, pessoal, continue aí no canal, se inscreva aí que eu vou fazer uma fonte bem básica mesmo, gastando pouco, uma fonte ajustável tanto de tensão quanto de corrente, com essa proteção aqui, tudo numa plaquinha só. Então eu vou pegar, não sei se vou fazer uma placa em dupla face ainda, pode ser que eu faça em dupla face, porque daí fica menor um pouquinho a placa, né? E a gente vai fazer do mesminho esquema que tá aqui, do mesmo jeito que tá aqui. Cola o desenho aqui e vai seguindo as trilhas aí montando. Dá trabalho? Dá trabalho, mas sai bem mais barato, né? Depois de soldado aqui, eu vou riscando as trilhas, né? Que eu já fiz. Então agora vamos pegar o R1 aqui, ó, e ligar anodo desse LED aqui. Agora eu fiz a ligação do R1 no anodo do LED aqui, né? Fiz um furo aqui para ter referência lá embaixo. E se a gente olhar aqui, é exatamente como manda o circuito aqui, ó. Agora do outro lado aqui de R1, nós vamos fazer ligação com o emissor do SA1941, né? Do transistor grande aqui. Desse ponto até aqui, pode ser um fio fino, o próprio
do próprio resistor mesmo, como eu fiz aqui, ó. Tá ligado aqui, nesse ponto aqui. Aqui, ó. Eu não cortei ele ainda. Então, aqui é o resistor e aqui é o ponto que nós vamos ligar o fio mais grosso um pouquinho. Então, daqui até o transistor é grosso e até o resistor pode ser um fio mais fino. Ó, como eu mostrei para vocês, as trilhas que eu já fiz aqui eu vou riscando, né? E para deixar mais grosso um pouquinho, eu usei o próprio fio do resistor, porém eu ponteei em todos os pontos aqui. Então ele fica mais resistente, né, para passagem de corrente aqui. Agora nós vamos fazer essa outra ligação aqui para a entrada do circuito. Fizemos a ligação aqui. Pode ver que esse ponto onde vai passar uma maior corrente tem que ser mais reforçado, né? E a gente está fazendo exatamente como está aqui, ó. Né? Exatamente como está aqui. Manda o figurino. A gente faz para não ter erro na hora de ligar o circuito, né? Agora nós vamos fazer a ligação do coletor ali nos resistores aqui embaixo, no R2 e no R4. Aqui a trilha está um pouquinho mais grossa, mas não tem necessidade, que é só sinal aqui, né? O que precisa ser grosso mesmo é daqui para a saída, certo? Então vamos fazer, pode ver que eu já risquei todos esses que eu já fiz. Então nós vamos fazer a ligação do coletor aqui, dessa parte de cima, aqui nesses resistores, no R2 e no R4. Agora nós temos todas as ligações aqui de Q2, né, que é o transistor grande ali, até esse R2 e aqui. E se vocês olharem aqui, a gente está fazendo exatamente. Aqui é o coletor, né? Vem para cá, vai em R2 e vai aqui em R4 de 10K. Então até aqui tudo bonitinho. Sempre olha e vê se não tem curto, né, nas trilhas. Eu pensei aqui que tinha um curto aqui, ó. A gente pega a lente e tá normal, e com o multímetro também não deu curto aí, né? Tá funcionando perfeitinho. Tá tudo bonitinho. A única coisa que está faltando é o transistor grande lá, que vai aqui, uma perna aqui e outra aqui. Agora nós vamos pegar esse outro lado do DR3 aqui e vamos ligar na base de Q1. Que dá uma confundida aqui, mas aqui é por causa do desenho, né? Do transistor. Mas ele faz uma voltinha e entra na base dele aqui, que é o pino do meio aqui, né? O pino do meio. Então nós temos que buscar lá, ele vai passar aqui pelo lado, fazer a voltinha aqui e entrar aqui. Eu vou fazer aqui e já mostro para vocês. Agora nós fizemos a saída de R3 aqui, ligado no transistor LQ1. Pena que a plaquinha ficou um pouquinho menor que deveria, e dá para ver que aqui, ó, ficou fora um pouquinho, né? Mas se a gente jogar uma resina, isso aí não sai do lugar. É só para mais como efeito de fazer um teste mesmo, né? Se funciona assim. Então, da próxima vez a gente corta a plaquinha um pouquinho maior do que eu mando o circuito lá, né? Agora nós fizemos a ligação desse lado aqui de R3, né? Com a base de Q1 e vai para a base de Q2. Um lado vai para Q2 e outro lado vai para Q1. Agora nós vamos fazer a ligação do coletor de Q1 aqui, que vai na entrada da plaquinha. Então vou riscar essa parte que eu fiz aqui e vamos fazer a ligação, essa ligação aqui, né, que a plaquinha ficou um pouquinho menor, judiação. Agora aqui fizemos todas as ligações, né, pode ver que estão todos riscados aqui. O único problema é que a minha plaquinha ficou um pouquinho menor do que deveria. Então aqui eu tive que fazer uma gambiarra aqui, ó, porque não havia espaço para passar uma perninha de componente aqui, né? Então eu fiz com fio isolado para poder ligar o LED aqui, né? Mas só foi esse ponto aqui. E aqui que ficou um pouquinho fora, né? Ficou um pouquinho fora aqui da plaquinha. Por isso que na hora que for cortar um pouquinho maior. Que ela realmente ficou menor aqui. Eu medi lá, eu pensei que ia ficar certinho, mas não ficou. De qualquer forma, isso aqui já está ligado. Só falta colocar o transistor aqui. Eu preciso abrir um pouquinho mais os furos aqui. Eu marquei aqui onde vai os furos.
Dá para ver aqui, ó. Na frente aqui do LED, dá para ver onde tem os furos ali. Então ali onde tem que furar, um pouquinho maior, com uma broquinha de 1 milímetro. Vamos colocar o transistor aí e vamos já colocar na bancada e fazer o teste. Aqui é minha entrada, aqui é minha saída. Depois de tudo pronto aqui, a gente pode tirar o papel, tá? Só vai ficar os componentes aí na plaquinha. Beleza, pessoal? Aguarde só um minutinho aí que a gente vai fazer a ligação disso, fazer os testes disso aqui em bancada. Bom, o circuito já está montado. Não vou mentir para vocês que eu já fiz o teste antes, né? Eu liguei uma carga aqui nele, coloquei esse pequeno osciloscópio aqui para monitorar a tensão para gente. Você acha, putz, mas ficou muito pequena, ficou muito grande essa plaquinha para 4 resistores, um LED e 2 transistores, né? Mas se a gente fizer uma placa de dupla face, existe dessa aqui, padrão dupla face, vai ficar bem menor. O problema é que no fundo dela, né, ocupa muito espaço. Então não tem como fazer menor que isso, sendo uma face só. Dá para fazer se mandar fazer a plaquinha. Aí você diminui as trilhas, dá para deixar mais próximo da outra, mas nesse caso aqui não tem como, né? É uma solução aí barata para a gente poder fazer em casa. Então vamos fazer o teste aqui. Então eu tenho o osciloscópio ligado aqui na saída, né? Aqui é a minha entrada, tá ligado o negativo lá na minha fonte, né? Então são esses 2 cabos aqui, ó. Vem aqui na entrada, aqui na entrada. Na saída eu tô ligando a minha lâmpada, que tá aqui, ó. Tá meio bagunçado aqui, gente, né? Que eu não tenho material para ficar testando assim, né? Bonitinho. Eu deixei em cima do alicate aqui porque eu deixei um tempo ligado, até para não esquentar meu carpetezinho aqui, né? Meu tapete aqui. Então tá aqui ligado, tá o osciloscópio ligado. Eu vou ligar a fonte aqui, já na tensão da lâmpada. Olha lá, o circuito está desarmado. Ali mostra para mim que está com 12,77, 12,80, que tá aqui, ó, na minha fonte, certo? Aí eu vou simular um curto aqui. Aí vocês vão ver que a fonte eu liguei, deixei um cabo ligado ali, ó, que é esse cabinho aqui, e eu vou simular um curto. Então esse cabo que tá ligado ali, ó, tá ligado lá no negativo da saída, né? E eu vou simular um curto aqui. Na hora que eu encostar a ponta aqui, o LEDzinho acende, ó, tá vendo? O LEDzinho acende, apaga a lâmpada, né? Lógico que caiu a tensão, aumenta a corrente aqui, ó, tá 780 mA, cai a tensão também, né? Lógico, entrou em curto, mas não queima a minha fonte. Eu tinha um problema sério com isso. A minha fonte vivia queimando por causa de curto. Agora, ela lá já dentro já tem essa proteção. Na hora que entra em curto, o LED acende ali. Nada impede de a gente colocar um buzzer aí também, né? Para identificar que está em curto. Esse transistor aqui eu coloquei um de grande potência aqui. Se você esquecer né, em curto isso. Mas você pode usar dependendo da corrente que você for trabalhar aí, você pode trabalhar com tipo 42, que vai funcionar perfeito. Só que você tem que tomar só cuidado, se deixar muito tempo ligado aí, o tipo 42 abre o bico, né? E se entrar em curto alguma coisa, vai queimar a sua fonte também. Por isso que já deixo um transistor maior aí. Eu vou desenvolver uma fonte dessa ajustável aqui, assim, né? Com controle de corrente e com esse circuitinho. Vou usar até esse circuito mesmo que nós montamos junto aqui, né? E vou montar e deixar em bancada com transformador. Transformador você pode pegar de sucata, de aparelho de som antigo aí, trabalha com a tensão, depende muito da tensão que você for trabalhar. Eu vou pegar um transformador de 30 volts, que tem muito som antigo aí que tem que trabalhar com 30 volts. E vamos montar um circuitinho ajustável. A gente pode usar esse displayzinho aqui, que vai mostrar a tensão que está saindo e a corrente que está consumindo, né? E colocar esse circuitinho aí de proteção. Então se inscreva no canal aí, deixa um like, um joinha aí. Isso faz o canal crescer e a gente investir nisso. Vou deixar a lista de material que usa nisso daqui e quando tiver a fonte deixar inteiro montado. E nós vamos montar nesse mesmo esquema aqui.
Só que eu vou pegar uma plaquinha dupla face para a gente poder fazer, deixar um pouquinho menor, né? E fazer tudo numa placa só. Então acompanhe o canal aí, que logo logo a gente tá aí com isso em produção aí para vocês montarem em casa. Um abraço, rapaziada.